E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Em meio a uma zona rural, vemos dentro de um carro o criminoso chamado Lorenzo Vitali, um executor de tarefas que está dirigindo em direção à sua vinícola isolada na Sicília com seu neto. Uma vez lá, ele pede para o garoto ficar no veículo enquanto ele entra cautelosamente. Para seu horror, ele descobre que muitos de seus capangas foram brutalmente eliminados ali. Conforme ele adentra no porão, encontra um fuzileiro naval aposentado dos Estados Unidos e agora agente da CIA chamado Robert McCall, que está sendo mantido sob a mira de dois guardas-costas de Lorenzo, que só ainda estão vivos porque chegaram agora por último. Ele pergunta qual é o motivo de Robert estar ali, ao que Robert responde que Lorenzo possui algo que não pertencia a ele, então veio pegar de volta. Após uma breve troca de palavras, Robert, com um movimento muito rápido, mata o restante dos capangas e em seguida Lorenzo também. Enquanto ele sai da vinícola, ele nota o neto de Lorenzo no veículo e instrui o menino a ficar parado sem se mover. No entanto, enquanto ele se aproxima de seu carro, o menino atira em Robert pelas costas e escapa rapidamente. Apesar do ferimento, Robert consegue embarcar em uma balsa para voltar ao continente. Mais tarde naquela noite, enquanto dirige na costa amalfitana, Robert para o carro e entra em estado de inconsciência devido ao tiro. Depois de um tempo, um carabinieri local chamado Giovannucci o encontra nesse estado e decide ajudá-lo. Ele o leva para uma remota cidade costeira italiana em Altamonte, onde um médico chamado Enzo o trata. Ao recobrar a consciência, Enzo informa a Robert que Joe o salvou. Ele também pergunta se Joe resgatou um homem bom ou ruim, mas Robert não sabe como responder. Quando ele tenta voltar para casa, Enzo intervém, insistindo que seu ferimento requer tempo para cicatrizar e oferece a ele um lugar para ficar. Enzo cuida de Robert e após 3 dias de tratamento, este começa a andar com a ajuda de uma bengala. Um dia ele se aventura do lado de fora para explorar a cidade, se escondendo da polícia pelas ruas. Ele acaba em um café local onde conhece o proprietário e a garçonete chamada Aminar. Ela lhe serve o melhor café deles, apesar de ele ter pedido um chá. Pouco depois, Jill vem ao café em sua visita regular com sua filha Gabby e conhece Robert. Enquanto Aminar entretém sua filha, Jill entrega as chaves do carro de Robert e deixa claro que não verificou as malas dele ainda. Jill também menciona que estacionou o carro de Robert atrás da estação e pode recuperá-lo quando ele se sentir melhor. Na cena seguinte, Robert faz uma ligação anônima para o grupo de operações financeiras da CIA e fala com uma agente chamada Emma Collins. Ele a informa sobre a vinícola na Sicília e como ela está conectada ao tráfico ilegal de drogas, disfarçado como transações comerciais normais. Depois de transmitir essa informação, ele torna o telefone disfuncional. Por outro lado, Emma compartilha as informações com outros agentes da CIA. Robert passa os próximos dias perambulando pela cidade e, eventualmente, faz amizade com os moradores locais. No meio disso, ele também fica sabendo sobre a Camorra, uma gangue da máfia italiana, que assedia e ameaça os habitantes da cidade por seus ganhos, exigindo pagamentos regulares. Um dia, Robert observa um vendedor local de frutos do mar chamado Angelo, sendo espancado por um membro de alto escalão da Camorra chamado Marco 40. Antes de sair, ele ameaça Angelo dizendo que voltará na próxima semana para pegar o dinheiro. Após isso, os gangsters dirigem-se a um grande edifício onde o líder da Camorra, que também é irmão de Marco, Vincent 40, está tentando evacuar o local à força. Acontece que a Camorra está trabalhando em seu grande plano: comercializar a cidade construindo novos hotéis, resorts e cassinos. Em uma das salas do edifício, um idoso em uma cadeira de rodas se recusa a obedecer à gangue da Camorra. Como resultado, os membros da gangue penduram o velho na janela, deixando-o para morrer. Por outro lado, Robert e Enzo compartilham uma conversa agradável durante o jantar, e Robert insiste em ajudá-lo com suas tarefas diárias. Na manhã seguinte, ele vai ao mercado em nome de Enzo e visita a loja de Angelo. O bondoso Angelo se recusa a aceitar pagamento pelas compras, afirmando que é uma honra ter o amigo de Enzo em sua loja pela primeira vez. Enquanto isso, Emma e outros agentes da CIA, agindo com base nas informações de Robert, chegam à vinícola para conduzir sua investigação. Lá, eles descobrem milhões de dólares em dinheiro e sacos cheios de narcóticos ilegais escondidos em um depósito. Surpresos por essas atividades não estarem em seu radar, Emma e seu colega, Frank Conroy, decidem aprofundar o assunto. Em um dia chuvoso, Enzo está examinando o ferimento de Robert quando este lhe pergunta o motivo pelo qual ele o tratou sem chamar uma ambulância ou a polícia. Em resposta, Enzo lembra-lhe da primeira pergunta que fez sobre ser uma pessoa boa ou má e como ele não tinha respostas para isso. Ele afirma que seu silêncio foi de fato um sinal de uma boa pessoa. Na noite seguinte, Robert pega suas mochilas e se prepara para deixar a cidade, mas é interrompido pelo som de um sino. Nesse momento, ele nota os moradores da cidade correndo em direção à loja de Angelo, o que o leva a segui-los. Acontece que Marco e sua gangue incendiaram a loja de Angelo devido à sua incapacidade de fazer os pagamentos. Apesar desse domínio, as pessoas da cidade não podem fazer nada além de assistir impotentes.
Mais tarde, Robert, juntamente com alguns moradores da cidade, ajuda Angelo a limpar a bagunça. Enquanto isso, Jill revisa um vídeo do incêndio criminoso e chama a Polícia Central Italiana para investigar uma van que foi vista fora da loja de Angelo. No meio disso, Robert está se recuperando gradualmente, se tornando parte da comunidade local e aprofundando sua amizade com Aminar. Ele também explora mais da culinária local de Altamonte, eventualmente se adaptando à cidade. Como resultado de tudo isso, a interferência da Camorra e a influência que eles trazem para Altamonte o incomodam muito mais do que ele esperava. Em um dia comum, Robert é visto desfrutando de seu café no café de Aminar quando ele nota Emma tentando tirar secretamente sua foto. Robert a confronta e sugere que ela tire a foto de um ângulo melhor. Emma pergunta por que e como ele tem informações tão precisas sobre os negócios reais da vinícola. No entanto, ele continua a dar a ela respostas vagas, aconselhando-a também a se aprofundar em seu trabalho restante. Ao sair, ela se dirige a ele pelo nome, o que o surpreende. Mais tarde, Jill vai buscar sua filha na escola. Durante esse tempo, ele recebe uma ligação de um número desconhecido, informando-o de que a classe de Gabi acabou a aula um pouco antes do que as outras classes. Preocupado, Jill pergunta a uma das professoras, que revela que um policial pegou Gabi pouco tempo atrás. Em estado de pânico, ele corre para casa apenas para encontrar sua esposa e filha mantidas como reféns pela gangue da Camorra. Marco então o espanca na frente de sua família, punindo-o por interferir em suas operações. À noite, Robert nota Jill saindo do consultório de Enzo com manchas de sangue no rosto. Curioso, ele pergunta sobre o assunto e Enzo explica que esses incidentes são comuns em muitas cidades devido à Camorra. Segundo Enzo, o problema é como um câncer sem cura. No dia seguinte, Robert vai à igreja onde encontra Emma mais uma vez. Ela confirma que Lorenzo Vitali estava na lista de mais procurados da Interpol por uma década e que sua operação era bastante extensa. Intrigada sobre por que ele a escolheu para a denúncia anônima, Emma questiona suas intenções. No entanto, ele desvia o assunto, afirmando que ela deveria se concentrar em por que a Sicília estava sendo alvo dessas atividades de contrabando. Prometendo encontrar a resposta em breve, Emma diz que espera obter a resposta para sua pergunta original em sua próxima reunião. Naquela noite, Jill e sua família estão jantando em um restaurante quando Marco e seus colegas interrompem seu tempo de qualidade. Marco exige que Jill os ajude a preparar um barco para fins de negócios privados. Robert, que também está no mesmo restaurante, ouve a conversa deles e pede que deixem a família em paz. Em resposta, Marco o ameaça para que ele fique longe de assuntos que não lhe dizem respeito. Em um tom calmo, Robert expressa seu crescente carinho por esta cidade e suas pessoas. Ele então fala para Marco levar seus negócios para outro lugar e o adverte das consequências se ele não o fizer. Quando Marco ainda ignora o aviso, Robert torce seu ombro e prende sua mão, fazendo-o gritar. Ele então ordena a Marco que deixe sua arma na mesa e saia do restaurante com seus homens. Depois de um tempo, o enfurecido Marco planeja voltar com seus capangas e matar Robert. Mas antes que possam avançar com seu plano, Robert faz a van de Marco com seu capanga dentro já morto avançar em alta velocidade e matar um outro capanga de Marco. Em seguida, Robert chega com uma garrafa na mão e nocauteia o último capanga, ficando agora somente Marco, que logo puxa uma faca para lutar. No entanto, isso passa longe de servir para ele, pois facilmente Robert quebra seu braço e com sua própria faca o golpeia várias vezes, por fim o matando. Na manhã seguinte, Frank, em Roma, entra em contato com Emma para informá-la sobre o último ataque à estação. Descobre-se que o dinheiro encontrado anteriormente na vinícola também estava ligado a um ato terrorista semelhante. Isso faz Emma perceber que a Camorra está financiando diretamente o terrorismo ao pagar pelo contrabando de drogas na Sicília. Além disso, ela especula que Nápoles serve como o principal ponto de trânsito para o transporte de drogas e suspeita do envolvimento de outra equipe em Nápoles. Determinada a desvendar toda a cadeia desse esquema, ela inicia sua investigação entrevistando membros-chave da Camorra. Para isso, ela também solicita parceria e acesso ao chefe da polícia de Nápoles. Mais tarde, vemos o mesmo chefe de polícia comparecendo ao funeral de Marco na mansão de Vincent. Durante o evento, ele informa Vincent sobre o envolvimento da agente da CIA Emma, que está investigando seus negócios ilícitos. Vincent, que está de luto pela morte de seu irmão, fica enfurecido com a declaração e corta a mão do chefe de polícia. Ele então ameaça o chefe a se concentrar em descobrir a pessoa por trás da morte de Marco. Depois disso, Vincent envia o chefe de polícia para o hospital com a mão decepada preservada em um balde de gelo. Em outro lugar, Emma recebe uma ligação informando-a sobre a situação do chefe de polícia. Pouco depois, ela também recebe uma ligação de Robert, que lhe fala sobre o envolvimento da Camorra no cartel de drogas, intimamente ligado ao ataque anterior à estação. A ligação de Robert inadvertidamente salva a vida de Emma, impedindo que ela seja vítima do ataque planejado de bomba de Vincent em seu carro. Após o incidente, Emma é imediatamente levada ao hospital para assistência médica. Lá ela encontra Frank e o informa sobre a Camorra. Ao saber de tudo, Frank a tranquiliza, dizendo que lidará com a operação restante. Naquela noite, Vincent faz reféns Jill e sua família,
e ameaça atirar neles na frente de toda a cidade se o assassino de seu irmão não se apresentar. Quando Vincent não recebe nenhuma informação, ele atira na orelha de Jill e ameaça matá-lo com seu próximo tiro. Nesse momento, Robert se revela a Vincent e pede a ele que liberte os cativos. Ele alega estar pronto para ser levado e torturado, mas não na frente dos habitantes da cidade. No entanto, Vincent, tão arrogante quanto seu irmão, recusa, afirmando que os moradores locais devem testemunhar as consequências contra a Camorra. Mas antes que Vincent possa matá-lo, as pessoas da cidade começam a gravar o episódio, fazendo com que os gangsters recuem. Na mesma noite, Robert invade a casa de Vincent e mata furtivamente seus guarda-costas um por um, não deixando nenhum vivo para proteger a casa. Vincent, que está dormindo, é surpreendido por uma gota de sangue na testa. O vidro bem acima dele se estilhaça subitamente, mas ele consegue escapar por pouco. Em seguida, ele pega sua arma e tenta entrar em contato com seus membros da gangue já falecidos. Ele caminha pela casa para ver se encontra alguém vivo, mas Robert se aproxima dele e o nocauteia. Quando Vincent acorda, se vê amarrado e na sua frente Robert, onde o mesmo havia forçado Vincent a tomar muito de suas drogas. Contudo, Robert liberta o homem e Vincent tenta fugir de sua mansão, mas Robert o segue de perto. Eventualmente, o gangster desaba na rua e acaba tendo uma overdose, morrendo no local. Na manhã seguinte, Robert faz uma visita a Emma no hospital, e ela expressa sua gratidão por salvar sua vida. Ele deixa uma bolsa de dinheiro no chão e compartilha a história de um homem chamado Greg Dyer, que perdeu sua pensão em um ataque cibernético. Isso faz com que ela perceba que Robert havia seguido o rastro do ataque até a vinícola, matado Lorenzo com seus capangas, e recuperado o dinheiro exato que era devido a Greg. Curiosa, ela pergunta se Robert e Dyer são amigos, ao que ele esclarece que eles se encontraram apenas uma vez. Na cena seguinte, Emma vai a Boston para entregar os ganhos de toda a vida a Greg e sua esposa. Greg pergunta sobre a identidade do benfeitor generoso e se pergunta por que alguém iria tão longe por um estranho. No entanto, Emma responde que também adoraria saber o motivo. Após sua saída, Greg felizmente pede à esposa que desfaça as malas porque eles não precisam mais vender a casa. Um dia, na sede da CIA em Langley, Virgínia, Frank entrega a Emma um pacote contendo um diário e um bilhete de Robert. Para sua surpresa, é o diário de sua mãe. Conforme ela conecta os pontos, ela descobre que Robert não é outro senão um amigo de seus pais da CIA. Isso explica o porquê ele quis ela para ajudá-lo. O filme então termina com os moradores de Altamonte sendo vistos celebrando sua vitória em um jogo de futebol. E junto a eles, Robert também participa da celebração como um dos moradores locais.